Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, homem da Galileia, todo-poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. Os céus, a tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a igreja, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o encher a minha vida. Oh, tu és o único Deus que cura minhas feridas, que lava minha alma, conservas em paz. Eu te amo.
minha vida. Tu és o único Deus que cura minhas feridas e lava minha alma e conservas em paz. Eu te amo. O
mi vida. Tu és a minha história. Tu és poderoso, Senhor.
Aleluia. Muito bom estarmos aqui, celebração online. É sempre uma alegria muito grande podermos juntos viver o reino de Deus, a igreja de Jesus. Nesses dias aqui sobre a terra, nós estamos aqui em Portugal, Europa, e também, né, todos os discípulos, igreja no Brasil. É tão bom vermos tudo que Deus tem feito, ou nos momentos de tensão, de tribulação, ou então nos momentos de grandes alegrias que temos vivido nesses tempos. E quanto que isso é maravilhoso, bom, podemos juntos viver, como diz a Bíblia, quão bom e quão maravilhoso é, né? Os irmãos viverem em unidade, em união, é como o óleo que desce e vem, né? Sobre a barba e desce para o corpo, para a orla, toca tudo. Então é bom demais o Salmo 133, a gente está vivendo isso nesse tempo. Amém? Queria dar continuidade, celebração online, aquilo que a gente ministrou na semana passada, e ver o quanto que Deus, ele é fiel, ele tem uma clareza em tudo que ele nos ensina através das Escrituras, da Bíblia. E o quanto que essa palavra, comunhão, ainda mais que hoje é um dia de Santa Ceia do Senhor, é algo que nós temos, vamos dizer, perseverado em todos esses anos. Eu gosto muito do Salmo 18, que diz, Davi, olha, persegui os inimigos, alcancei, enquanto eu não os vi destruídos, eu não voltei atrás. Assim tem sido a nossa vida, a nossa história de perseverar naquilo que Deus nos chamou, e não vivermos de circunstâncias, de sabermos início, meio, fim, e de buscarmos sim uma ética bíblica e vivermos intensamente isso, mesmo que nos doa ou que pagamos o preço por isso. Porque senão, queridos, é bagunça, é coisa mal feita, e disso muita gente que diz que é igreja, que ama Jesus, ama nada. Vivem de qualquer maneira, vivem de qualquer jeito. A comunhão não é um lugar, a aliança não é um lugar do Cristo, é qualquer coisa, e essas coisas no dia a dia não são focadas, não são vividas, outras são, né, com muito mais avidez do que isso, e isso tem desqualificado muitos países e lugares, e digo para vocês que Portugal vive um momento muito ruim nisso. Desde quando eu vim para cá, tenho falado isso para homens de Deus que eu respeito, que estão aqui há muito mais tempo que eu, o quanto que nos últimos tempos, né, tanta bagunça, né, aqui nesse país, se tratando de ética moral, de pessoas que vivem em comunhão, unidade, né, de uma maneira realmente bíblica, e com o coração de Jesus, e não esses corações que existem, que falam tanto de comunhão, mas que viver isso está tão longe, porque infelizmente o cristianismo nisso, ele não é o foco, ele não é aquilo que de fato se vive, mas é o humanismo disfarçado em uma espiritualidade, né, que torna pessoas espirituosas, e nós não somos assim. Nós somos sim pecadores, necessitamos da graça de Deus e buscamos intensamente nisso que o Senhor nos cubra e nos leve a todo propósito, e nisso nós temos perseverado, queridos, e Deus tem nos dado tanta coisa boa, queridos. Aleluia, é muito bom isso. Amém? Vamos lá continuar o que nós estamos falando na semana passada, Neemias 2, versículo 10, os valores da comunhão, da aliança, e aquilo que isso remete, né? Primeiro para a família, e para uma comunidade, para uma igreja, para uma empresa, seja o que for, que tenham uma, duas ou mais pessoas reunidas em um propósito só. Neemias 2:10, olha só o que a palavra diz, me chama a atenção muito esse texto. Quando Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ouviu isto,
afligiu-os muitíssimo, que ali havia chegado um homem para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Pai, nos cobre com teu sangue, cobre cada um, fala conosco, ministra nossos corações. E uma noite, um dia, uma celebração online de libertação, de vida, de renovo, de tudo que o Senhor tem nesse tempo para nossas vidas. Amém. Na síntese da palavra, não precisa de muita coisa. Sanbalá e Tobias, pessoas que estavam ali no meio de uma comunidade, de uma reunião de pessoas que tinham um propósito já, iniciando em Neemias, que já estava vindo desde Esther, depois Esdras, que colocou a coisa, vamos dizer assim, em ordem, e depois Neemias, de ver como que eles estavam, né, o povo, né, dentro de todo esse propósito de reconstrução, de que a adoração não estava no lugar, né, a vida no templo já não existia mais, não existia sacrifícios no lugar, a cidade destruída, corrompida. E nesse tempo, então, repito, depois, né, de pessoas tão especiais que fizeram parte disso, Esther, Mordecai, depois Esdras, né, junto com depois agora Neemias, eles estão reconstruindo, como na nossa vida, como na cidade que você vive, ou uma família, uma empresa, ou até mesmo a comunidade, a igreja que você vive. Eles estão restaurando coisas que estavam mal, né? Vou falar de uma maneira aqui mais fácil da gente entender. Estavam mal. E então, dentro desse contexto, chega Neemias ali e fala: olha, eu vou bater a bola no peito e eu vou colocar aqui a coisa para andar. Neemias, ele vai e inicia um projeto de restaurar a cidade. Os muros, as portas estavam caídas da cidade, aqui na Europa mesmo. Muitos países, se não todos, têm muros em volta. Se a gente for de Portugal para a Espanha, a gente vai ver muita cidade que ela tem muros em volta delas, né? Muitas cidades. E isso já naqueles dias de Jerusalém já existia, isso é a cultura daqueles dias aqui na Europa. E só que estavam derrubados. E esses muros, eles protegiam a cidade, né? Antigamente. Esses muros estavam caídos, então não existia proteção, vivia-se de qualquer jeito, tudo caído, tudo mal. Neemias chega e fala: não, vamos colocar a coisa em ordem, vamos levantar esses muros, vamos ser de novo um lugar que tenha ética, moral, que as coisas estejam no lugar, que a lei esteja no lugar, a lei mosaica, que a gente possa adorar, servir a Deus com nossos talentos, com nossos dons, que a gente possa ser família. E a coisa caminhar da maneira certa, né? Por exemplo, Esdras, ele foi tão intenso na questão de família. Leiam lá os últimos capítulos do livro de Esdras, que você vai ver o quanto que as famílias ali, elas tiveram que entrar de fato naquilo que a lei dizia, que a palavra ali de Moisés dizia. E intensamente eles estavam vendo isso. Mas no meio de tudo isso, queridos, no meio de toda essa, vamos falar assim, entendimento que Neemias estava tendo, e já junto com algumas pessoas, chegou no ouvido desses endemoniados, Sanbalá, Tobias, de que chegou um homem ali que tinha esse encargo, né, que estava com essa ideia. E a palavra diz que afligiu-os muito saber. Outros textos dizem que eles ficaram indignados, outros textos dizem que eles se condoeram de ver que haveria a possibilidade de Neemias
unir pessoas em um só propósito e restaurar de fato os muros, as casas, as portas, e eles poderem viver novamente uma vida digna diante do Senhor. Queridos, o quanto que a gente percebe que existe hoje as mesmas situações de tantas outras formas, mas que onde existe uma direção, um propósito, um chamado e algo em Deus, o quanto que o inimigo, e eu não vou só espiritualizar, um inimigo espiritual, o diabo e demônios, mas também pessoas com índole, mau caráter, má formação. Não é esse mau caráter que a gente aprende do mundo aí, você é um mau caráter, não estou falando isso. Estou falando as más características que as pessoas têm, na má formação que ela tem de vida. E esses homens eram assim, e eles ficaram indignados. Olha, nós não queremos isso aqui, a gente quer viver, continuar na miséria, como Neemias disse. Vocês não estão vendo a miséria que nós estamos? Neemias disse isso, no meio de tudo, vocês não estão vendo a miséria? Esses homens eram emissários, então, do diabo e também da cultura, a má cultura deles, de continuar e perpetuarem isso, viverem de qualquer jeito. E a gente percebe nos nossos dias, né? Eu tenho 28 anos de ministério. Nos 28 anos de ministério, o quanto que nós muitas vezes vimos o quanto que essa cultura ela é viva, de que as pessoas não querem viver a restauração de muros, coisa nenhuma. É um reino, é uma palavra, como tinha naqueles dias também, uma lei, uma palavra, que ela é sufocada pelo coração do homem. Como Jesus fala, a palavra, quando ela é pregada, o semeador no caminho, ela encontra a terra não fértil, ela encontra pedregulhos, e ela é arrancada, né? Ela não cria uma edificação. E aí a gente vê pessoas há anos na igreja ou naquilo que se chama de igreja e vive da mesma maneira, mesma imaturidade, mesmo coração, mesma intenção, só mudam de galhos, né, como diz por aí, de lugares, mas ali continuam vivendo o mesmo pensamento e não conseguem se unir a um propósito. E esses homens, Sanbalá e Tobias, eles eram esses. Eles estavam ali para criar confusão, para criar distorção, para criar mentiras, para criar peso na restauração, na cidade, em Jerusalém. Algo que, ao contrário, Neemias estava ali padecendo, chorando, jejuando, deixou todo o trabalho dele no palácio e tinha um bom trabalho, um bom emprego, deixou tudo e foi atrás daquilo que ele cria no coração dele. Quero te fortalecer, não abra mão daquilo que você crê, vá até o fim, porque Deus vai prosperar a tua perseverança e vai abater tudo que se levanta contra a tua vida. Se tu tem um chamado, seja em que área for, não estou falando só de ministério, pelo contrário, se você é um empresário, vá até o fim. Se você é um pai de família, vá até o fim. Se você quer construir uma família, vá até o fim. Se você quer ser um líder numa comunidade, um líder de Efésios 4, versículo 11, né? A uns ele mesmo escolheu, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Se você quer ser um pastor, um evangelista, vá até o fim. Se você quer o que for, catar o lixo na tua rua, para a tua rua ficar mais bonitinha, vá até o fim. Se você quer ajudar o prefeito da sua cidade, vá até o fim. Aleluia! Por quê, queridos? Porque dentro de um propósito em Deus, de coisas que nascem em Deus e nascem no nosso coração, o Senhor nos dá graça, força para a gente vencer. Mas esses homens, eu queria dizer
nessa celebração, eles tinham essa missão. E começa nisso, o coração deles se inflamou contra. Eles não queriam, eles estavam ali. Se você já viveu isso, coloca aí sim no chat, né? Coloca aí sim, se vocês já viram isso, que no meio de qualquer tipo de edificação, seja uma empresa que você já trabalhou, seja numa família grande, na igreja onde você congrega, na cidade, o que seja, se você já viu pessoas que se levantam para criar confusão no meio, distorções, mentiras, para se levantar contra aquilo que está sendo edificado de uma maneira tão real em Deus. E Neemias, Esdras, Esther viveram isso. Lembra de Esther, quando Amã se levantou com grandes mentiras contra Mordecai e contra a própria rainha Esther, né? Para quê? Para que eles fossem envergonhados no meio, né, de tudo que estava acontecendo ali, e que os judeus fossem mortos e envergonhados. E Deus deu vitória para eles, porque eles foram até o fim. Vá até o fim. Harekonefai. Existe uma nuvem de Deus. Existe uma nuvem aí na tua casa. O que é nuvem, pastor? A nuvem que estava lá no deserto, quando eles saíram do Egito para a terra prometida. Tinha uma nuvem, a presença de Deus, te levando. No que for, queridos. No deserto houveram várias situações de que se levantaram contra também, de que levantaram tantas situações, mas a nuvem estava ali. Se você crê em Jesus, a nuvem está sobre a tua vida. O Senhor está te levando a todo propósito, chamado que Ele tem na tua vida e na tua história, apesar de esse tipo de situações. Lembra do apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, principalmente nos finais dos capítulos das cartas de Paulo para Roma, para Éfeso, para Corinto também, não só nos finais das cartas, mas o quanto que ele diz de pessoas que se levantaram contra, né, aquilo que Deus havia os chamado. Isso é muito comum, queridos, desde, né, que o mundo é mundo. Desde que houve a criação de todas as coisas, essas coisas elas já existem. Agora, como que eu vou conseguir viver isso? Eu queria, nessa ceia e durante a semana, e no culto da semana que vem, estar aprofundando isso como, mas a primeira coisa que eu queria te dizer, fica guardada no teu coração, olhando para Neemias e para o livro de Neemias, que Neemias, em primeiro lugar, queridos, no meio de tudo aquilo, ele creu. Hebreus capítulo 11, quando fala sobre fé, sem fé é impossível. Neemias creu. Neemias creu de uma maneira que ele orou. Creia na oração. Neemias creu no jejum. Neemias creu na unidade. Neemias creu na verdade. Neemias creu e acreditou em pessoas. Você já percebeu que é isso que o diabo se levanta muitas vezes contra? O alvo dele muitas vezes não é só a confusão. O alvo dele é tirar a tua credibilidade no Senhor e na palavra. É você não acreditar mais em aliança, é você não acreditar mais em unidade, é você não acreditar mais nos absolutos de Deus que estão aqui, é você não acreditar mais em você mesmo e naquilo que Deus quer fazer através da tua vida e da tua história, e vai fazer, aleluia. Então, o que o inimigo na verdade queria e quer muitas vezes não é só a confusão em si, ele tem, né, a intenção maior, por exemplo, aqui era destruir os muros, que não houvesse restauração, coisa nenhuma. Mas na vida de Neemias, como ele venceu? Primeira coisa, ele creu no chamado dele, ele creu na restauração, ele creu em algo que poderia ser vivido naqueles dias sobre
a vida dele, a história dele, e no tocante a isso, a restauração da sua família, do seu povo, que o seu povo fosse restaurado e de que vidas fossem tocadas. Nós precisamos crer que nós podemos ser agentes de Deus na vida de famílias que precisam de restaurar, de restauração. Então, Neemias, ele creu nisso. E se eu for falar aqui hoje, que só estou dando uma pitadinha, né, da semana que vem, se eu for falar de uma outra coisa que eu vejo muito forte na vida de Neemias e de outros homens e mulheres de Deus, foi a perseverança. Ele perseverou, ele entendeu um projeto em Deus e ele foi de fato até o fim. Queridos, eu queria ler um texto aqui, finalizando essa palavra, que para minha vida é muito especial e tem sido como um balizador da minha vida. Esse texto tem direcionado a minha vida, tem me protegido, né? Tem me fortalecido bastante naquilo que Deus ele tem chamado a minha vida e a minha história. Quando a palavra fala em Atos capítulo 2, é um texto muito comum entre nós, né? Versículo 42 diz assim, essa minha versão: e eles continuaram firmemente na doutrina, né, no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles continuaram firmemente. Eu sei que tem alguns textos, né, que é o mais lido, inclusive nas nossas versões, né, e outras, que eles perseveraram, né, e eles perseveraram ou perseveravam em comunhão, partir do pão, e eles perseveravam unânimes na comunhão, na oração, no partir do pão e no ensino. Queridos, Neemias perseverou. E a perseverança, ela tem, Paulo ensinando, ela tem estruturas na nossa vida que formam caráter, a vida, o coração. Eu vejo que as gerações que mais deram certo foram as gerações que aprenderam ou se abriram para a perseverança. Neemias perseverou. Neemias viu a situação drástica que era, não voltou atrás. Neemias viu o quanto que os seus próprios, vamos falar assim, amigos, parceiros estavam fracos. Ele não voltou atrás. Neemias viu como que estava a situação de Jerusalém como governo. Ele não voltou atrás. Não havia governo. Tanto que depois ele e Esdras foram colocados à frente. Aleluia. Neemias, ele viu a situação de como existia trairagem no meio. Ele não voltou atrás. Neemias, ele foi firme. Ele perseverou. A perseverança te leve a lugares extraordinários. Outro texto que me chama muita atenção, que está lá em Romanos 4,18, que Abraão, mesmo que o seu corpo já enfraquecido, sendo já de quase 100 anos, ele não parou, queridos. Ele acreditou. E ele não abriu mão da promessa. Perseverou. Que o Senhor fortaleça a tua vida em perseverar. Que o Senhor fortaleça essa semana em você viver o propósito e o chamado que Ele tem na tua vida. Em tudo, queridos. Que o Senhor te fortaleça a você viver intensamente a tudo aquilo que nesse tempo Ele te chamou a viver, como Neemias. Que o Senhor abra teu entendimento, teus sonhos,
os ideais da tua vida e da tua história, e nada te resista. Nada, falta de condições econômicas, financeiras, o que seja, que nada disso rompa aquilo que Deus tem para a tua vida e tua história. Que Ele te fortaleça a crer e perseverar. Que Efésios capítulo 1, quando Paulo ora que os nossos olhos sejam abertos, é a minha oração também, para você ter discernimento, os olhos do coração se abram, para você viver intensamente a história que Deus tem para a tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Se você tem um chamado na comunidade, na igreja, o teu chamado, tudo, querido, que você vive, a tua empresa, persevera, querido. Seja fortalecido, fortalecida hoje no nome de Jesus, para todo o chamado que o Senhor tem. Aleluia. Queridos, finalizando, Sanballat e Tobias foram naquilo que eles tinham como projeto de destruir aquilo que Deus colocou no coração de Neemias e de outras pessoas que se uniram ali. Eles foram envergonhados. E em tudo que eu já vi na minha vida de cristão, eu nunca vi, nunca, esse tipo de estrutura, caráter, se firmando por muito tempo. O quê? Daqueles que se levantam contra. Que a gente leu Neemias 2:10, que eles ficaram indignados em saber que um homem se levantou para trazer o bem-estar para Israel. Que seja uma semana de bem-estar para a tua vida, para a tua história, de muita alegria. É a minha oração, querido. Uma semana de bem-estar, fortalecidos. Vamos lá. Aleluia. Todas as vezes que a gente proclama a ceia do Senhor, nós estamos declarando que Jesus morreu, ressuscitou e venceu todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas nele, para ele, tudo se fez. E foi nesse momento que foi proclamado isso. E nós estamos aqui também porque a Bíblia fala, né? Jesus fala, Paulo fala. Mas eu vou ler aqui o que Paulo diz sobre, né, a questão da ceia, o que ele ensina, né? Tá lá em 1 Coríntios capítulo 11, 26, a palavra fala assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Então o que a gente está proclamando é que Ele morreu, teve essa morte, para que hoje a gente pudesse experimentar da liberdade que Deus tem para nossas vidas. Então, que seja uma ceia para libertar teu físico, tua alma, teu espírito, para que você seja liberto para viver toda a promessa que o Senhor tem sobre a tua vida, sobre a tua história. Por quê? Porque Jesus veio para libertar a nossa vida. Amém? Ele veio para isso, para a gente poder viver o João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse pão, ele simboliza isso, a tua libertação, a tua cura. Esse vinho, suco de uva, o que seja, ele significa que o sangue dele, tocado lá no Egito, nas portas, a morte não entrou, e também não entra na tua vida, em nome de Jesus, ser guardado. E é isso que nós estamos proclamando, um caminhar em Deus que edifique, que vive a vida do Cristo
e não essa bagunça que existe por aí hoje, que ninguém tem aliança com ninguém, as alianças hoje tão temporais, tão circunstanciais, né, tão cheias, né, de justificativas, de mentiras, e isso não é reino, isso não é o que Jesus ensinou, e inclusive é o que nós estamos pregando também nesse culto. Amém? Então vamos comer juntos. Eu estou aqui com os irmãos, distribuir para eles aqui. O pão, nós vamos comer o pão da nossa libertação, nossa cura, e nossa estabilidade, edificação no reino de Deus. E também quero orar hoje o propósito de Deus, o chamado de Deus na tua vida, na tua história, na nossa vida, na nossa história, ser vivido com muita intensidade, porque Deus tem um chamado, um propósito na tua vida. Amém? Então, todas as vezes que estiverem juntos, comeis o pão. Então nós estamos comendo junto, proclamando Cristo ressurreto entre os mortos, e Ele é o Senhor da nossa vida. Vamos lá? Aleluia na tua casa, aleluia aqui, aleluia, glória a Deus. E semelhantemente Ele tomou o cálice, e esse cálice é o cálice da nova aliança. Queridos, aliança, estava ontem falando um pouquinho com o presbítero sobre isso. Aliás, não é um ensino que a gente pega a Bíblia para ficar ensinando para os discípulos. É algo que a gente vai compartilhando no dia a dia, naquilo que a gente tem vivido. E o fruto de muitas coisas que nós temos vivido nesse tempo tem sido fruto de uma aliança em Cristo, daquilo que a gente entendeu no Cristo. Estamos aqui hoje por causa do Cristo, né? Por causa de música, por causa de o que a gente pode oferecer, dar, ou sei lá mais o que, conhecer a Europa, conhecer o Japão, a Lua. Não, né? Nós estamos aqui por causa do Cristo. Infelizmente muitos se confundem ou se confundiram, e né, a gente vê toda a história bíblica, né? Por exemplo, Paulo, tantas pessoas que Paulo ele diz, né, ele retrata isso, que se confundiram no meio do caminho por causa dessas coisas, que a aliança não estava no Cristo, né? E ele mesmo diz quantos males isso traz, né, para a igreja atual, quantos males para a cidades cheias de opressão, países cheios de demônios, também vindos, né, desse tipo de estrutura. Qual? Estruturas que não têm uma aliança verdadeira no Cristo, né? E isso é terrível. Mas, para a glória do Senhor, como Paulo mesmo ensina, deixando as coisas que para trás ficam, a gente segue o quê? O alvo, a carreira que nos está o quê? Proposta. E isso nos alegra muito, e tudo que nós temos vivido tem sido bom demais, né? Posso ouvir um amém aí? Amém. A palavra fala assim, né? Texto tão falado, né? 1 Coríntios 2,9, as coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração, é o que Deus tem o quê? Reservado para nós. Isso está lá em Isaías 64 também. Esses dias um discípulo me ligou e falou: pastor, esses dias, ontem, né, prefiro não falar o nome aqui, mas um filho na fé, pastor, estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, olha o que aconteceu. Aleluia, queridos, isso fruto de muita oração, de muitos anos de lágrimas, de perseverança, de propósito. Nós temos vivido um propósito, e isso é bom demais. Deus une, né, o propósito, e nós temos vivido isso. Então, fruto de uma aliança no Cristo, Ele que morreu, Ele ressuscitou, e Ele nos dá essa possibilidade. Amém? Vamos beber então.
Beba no copo aí da tua família, da tua casa. Nós vamos beber aqui no mesmo copo da aliança. Enquanto eles bebem, eu vou orar. Senhor, noite, dia, celebração online de libertação. O sangue de Jesus cobre nossas vidas. O sangue de Jesus cobre cada casa. Como diz a tua palavra, Deus, toda arma forjada contra nós, toda língua, todo diabo, todo inimigo que se levante contra nós, cai no nome de Jesus, em cada casa, em cada família, na minha casa. Deus, todo espírito das trevas, toda confusão no caminho, todo mal, Pai, é repreendido em nome de Jesus. E nós declaramos agora, nessa celebração online, nesse momento de ceia, que a vida de Deus toca a vida de cada um, a vida de Deus, a vida e não a morte de Deus, toca cada um no nome de Jesus para viver intensamente tudo aquilo que nesse tempo, ó Deus, cada um, Pai, vive diante do Senhor, do Cristo, do Espírito Santo de Deus nesse tempo. Obrigado, Jesus, por tudo que na cruz foi consumado, porque o Senhor foi enviado, a palavra diz isso, porque Deus enviou ao mundo seu único Filho, que morreu por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Obrigado, nós te adoramos por isso, e depois o Espírito de Deus está aqui conosco até os últimos dias. Pai, obrigado por essa ceia de vitória, de alegria, de frutos, de tantas coisas que o Senhor tem liberado sobre cada casa, cada família, e eu faço as minhas palavras as mesmas, Senhor, desse discípulo que esses dias me ligou para dizer que, Deus, nós temos também vivido para a glória do Senhor, estamos cobertos com o sangue de Jesus, os melhores dias, Pai. Obrigado por isso, nós ceiamos isso e te louvamos por isso. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Diz para a pessoa que está do seu lado: Deus te abençoe. Nós somos um em Jesus. Nós temos uma aliança em Jesus. Deus abençoe. Amém. Onde for eu vou, que disserei, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, que disserei, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e Ele só falava o que ouviu o Pai falar, e Ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, seguindo seu espírito. Não caminharei sem ti, cada movimento de Jesus foi uma entrega. Não caminharei
Onde for eu vou, que te seguirei, que orar, orarei.